que seja, ainda que eu mesmo, um anjo dos céus, anuncie outro evangelho que seja anátema. Aqui, em Filipenses, ele vai várias vezes dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Então, o tema eu descubro através de repetições. O problema eu descubro muitas vezes através de negativas. Quando você vê Paulo dizendo, não como gentios, em Efésios, quando você vê Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Então, essas negativas, esses não que ele diz, revelam muitas vezes o problema da carta. As negativas são os problemas. As repetições é o tema. Todo tema vai ter repetição. Se repetiu muito, por exemplo, Hebreus, que não é Paulo que escreve, a gente não sabe quem escreveu. Hebreus tem muito a ideia de quanto ao mais, quanto ao mais. Qual é o tema de Hebreus? A superioridade de Cristo. Qual é o tema da carta aos Colossenses? A suficiência de Cristo. Por quê? Porque ele vai mostrando, capítulo um a suficiência afirmada, 2 a suficiência explicada, 3 a suficiência aplicada. Ah, então, eu descubro o tema por causa das repetições. Eu só vou conseguir fazer o esboço quando eu conseguir entender como o tema está, muitas vezes, nos capítulos, espalhado nos capítulos. E não é fácil. Eu recomendo para vocês lerem, relerem, marcarem, buscarem o que diz, como diz, quando diz, fazerem perguntas. Vai chegar um estado que vocês vão ter lido tanto que o tema, a estrutura, o esboço vai começar a criar forma. Vocês vão criar forma. É como se vocês estivessem de olhos vendados inicialmente, tentando descobrir como é um objeto. Aí você começa a passar a mão no objeto, e essa metáfora não é minha. Lembra de Salmo 119: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, a gente às vezes lê a Bíblia de olho vendado, e a gente tem que orar para Deus tirar a venda. Por que que um pregador consegue ver 30 coisas num versículo e nós não conseguimos às vezes? Depende muito da visão. Essa visão aí não é só a visão que eu falo, é percepção, é mente aguçada, é iluminação do espírito. E um dos maiores segredos de compreender a Bíblia chama-se paciência ligada à iluminação espiritual. Nós vamos estudar Filipenses, estamos estudando Filipenses. Na próxima aula, a gente vai mergulhar mais na mensagem dos capítulos. Mas vocês têm que reler em casa, reler, orar e dizer para Deus: Deus, eu preciso entender Filipenses 1. Deus, como Filipenses 1 pode afetar a minha família, meu casamento, a minha igreja. Deus, eu estou com angústias profundas, e eu quero ler minha vida à luz de Filipenses. É assim que a gente faz para praticar o que a Bíblia diz, tá bom? A gente aplica, a gente entende o texto, vê o poder que ele tem e aplica. Aqui eu entro um pouco na parte histórica, depois vocês podem reassistir essa aula com mais detalhes. Um pouco da cultura, se você quiser anotar, anote aí a cultura, ou vamos dizer assim, história da cidade. Essa cidade, que é a cidade de Filipos, ela foi a primeira da Europa a ser alcançada pelo Evangelho. Então, nós estamos falando de um continente que tem séculos e séculos de existência. E mulheres, como praticamente, majoritariamente, são as mulheres que estão nessa aula, maioria mulheres, foi uma mulher, a primeira pessoa que se converteu no continente europeu, tá bom? Então, o projeto de Deus com aquela cidade era um projeto muito grande.
Então, mas o que que existe de história ligada a essa cidade? Na verdade, essa cidade foi uma homenagem a Alexandre o Grande, né? A Netflix até agora disponibilizou um documentário sobre Alexandre o Grande. Lembre-se que Alexandre o Grande foi responsável pelo desenvolvimento e pela, vamos dizer assim, democratização do grego koiné. Esse grego aqui que eu estava indo agora com a Bíblia aberta, olhando e analisando, quem foi o responsável por ele foi o Alexandre, viu? Alexandre o Grande. E o nome dessa cidade foi uma homenagem ao pai dele. Então, há toda uma história envolvida nessa cidade, ligada a O nome Roma. do pai dele era Felipe, era, professor? Sim, sim, pai Né? dele é Felipe. Por isso que é o nome. A, essa igreja, ela foi fundada, pode-se dizer assim, na segunda viagem missionária de Paulo. Sim, eu não vou entrar nesse detalhe ainda. Tá, não, era uma dúvida minha. Segunda viagem dele. Veja um detalhe aí. Ah, ela originalmente tinha, olha o nome que recebia, Crenides, né? Nascentes, porque era uma cidade marítima. A cidade foi importante por causa do minério de ouro na região. Aí depois eles falam que ela se tornou uma província romana e uma das quatro da Macedônia. Daqui a pouco vou dizer para vocês qual é a vantagem de uma cidade ser província romana e como essa ideia de ser província é usada por Paulo para explicar a ideia de a nossa pátria está nos céus. Paulo usa a ideia de província romana para dizer que nós agora também estamos Da no mesmo. Macedônia. Tem algum microfone aberto aí. Foi um palco também de grandes batalhas. Cássio, Bruto e Cássio, né? Combateram contra Otávio e Antônio. Eu indico para vocês a série da HBO, muito boa, chamada de. Deixa eu ver o nome da série aqui. Quando eu procuro o nome aqui, ah, vejam quem era que era da população ah, de Filipenses, né? Uma da parte da população de Filipenses eram de exilados, tá bom? Ele fala de uma batalha contra o Otaviano aí, e os exilados faziam parte. Aqui eu explico para vocês, ah, e eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês agora em Filipenses, capítulo 2. Eu vou fazer uma conexão, uma ligação entre a cultura da época e o significado de uma palavra no grego, que Paulo usa. Abram em Filipenses 2, só um momentinho aqui, deixa eu ver o verso. Filipenses 3, corrigindo. Professor, a série que o senhor está falando da HBO é Roma, é? Exatamente, Roma. Então, Ela é forte assim nas cenas, mas é demais. uma das melhores séries para você ter informações sobre o período de Cristo, sobre a situação política. Abram a Bíblia de vocês em Filipenses 3,19. Abriram aí? Tá. Percebe que eu estou dizendo que Filipenses se tornou uma colônia romana. O que é uma colônia romana? É uma cidade fora de Roma que tem o status e o direito que um cidadão dentro da capital tem. Por isso que ele chama de pequena Roma.
Ou seja, eu não moro em Roma, mas tudo que os moradores de Roma lá dentro da capital têm, eu tenho morando nessa cidade aqui. Aí vocês vejam aí Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 20. Viram aí? Eu vou ler aqui. Pois nossa pátria. Estão vendo a palavra pátria aí? Viram a palavra Sim. pátria? A palavra pátria, eu vou colocar o significado aí no grupo de vocês, é a palavra politelma. Tu sabe o que é politelma? Politelma envolve a ideia de uma comunidade de cidadãos. Porque Professor, aqui na minha versão tá cidade. vai dar o mesmo sentido. Cidade, né? Qual é a sua versão aí? Eu estou botando no grupo aí, ó. A palavra, A minha Almeida Corrigida Fiel. A que eu tô agora no momento. olha aí, ó. Constituição de uma comunidade, forma de governo e leis pelas quais é administrada. Sabe o que Paulo está dizendo? A caneta. Que Você tá lendo essa Bíblia aí, ó. nós não estamos no céu, mas do mesmo jeito que um cidadão romano, um cidadão de Filipenses, de Filipos, né? Da cidade de Filipos. Mesmo jeito que um cidadão da cidade de Filipos tem os direitos de um cidadão romano lá na capital, nós, agora na terra, temos também os direitos dos que estão no céu. É isso que ele está dizendo. Que direitos são esses? Anote aí, Efésios capítulo 1. Bendito seja Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E a prova disso é que o capítulo 2 vai usar a expressão família dos que estão nos céus. É o mesmo termo grego que é usado aqui, oranos. Ou seja, nós não somos daqui. Nós não estamos ligados a uma cultura, a um governo específico apenas. Esse texto mostra que Paulo sabia que os filipenses iam entender que, do mesmo jeito que eles se gloriavam em ser cidadãos de Roma, em uma província romana fora da capital, nós podemos nos alegrar também de sermos cidadãos celestiais em uma província da terra. Essa província é São Luís, é Maranhão, é Brasil. Isso é uma amostra que eu estou dando para vocês que contexto cultural, que é o que acontece, a linguagem da época, as histórias da cidade, podem servir como ajuda para compreender até uma palavra dentro do livro. Anotem aí um livro bom, não precisa comprar depois, mais para frente, lá para frente vocês podem adquirir, quando der, Comentário Histórico Cultural do Novo Testamento, da editora Vida Nova. Ele ajuda muito também. Então, vocês estão aí no versículo número 19, no versículo 20. Vejam no final do versículo 20, ele diz, o versículo todo diz, pois, nossa, ele está falando aí com a igreja, pátria, politelma, comunidade de cidadãos, tem os mesmos direitos, está no Oranos, que é o céu, que é o termo da Septuaginta para o lugar onde Deus habita. Septuaginta aí é a versão grega do Antigo Testamento, que Paulo usa muitos termos de lá. Aguardamos, sabe o que é aguardar aqui? Qual é o significado da palavra aguardar? Traduzido quer dizer esperar assídua e pacientemente. A ideia envolve um desejo de que Ao a... versículo, Versículo 20. certo. Aí ele vai usar dois títulos para Jesus.
O primeiro título é o título Salvador. Esse título Salvador aí, o termo grego é soter. O que é soter? Vou botar no grupo agora, não precisa anotar. Soter é um libertador, preservador, é o termo usado para o imperador romano. Quando o imperador ia para a batalha, a presença dele fazia os soldados ficarem mais corajosos. E muitas vezes um soldado romano enfrentava cinco, seis, sete soldados de outros povos. Então, um exército romano com 1.000, com 2.000, 3.000, conseguia batalhar com um outro exército de bárbaros, com muito além, muito acima deles, e ainda assim eles venciam, em nome do imperador, que era visto quase como um deus. O nome, veja bem o significado da palavra Soter, Salvador, foi dado pelos antigos às divindades tutelares, aos príncipes, aos reis, em geral, os homens que tinham trazido benefícios à sua nação. Então, eu era imperador, eu morria, mas eu recebia o título de Sóter, de Salvador. Em épocas mais corruptas, era conferido como forma de lisonjeamento de personalidades ou influência. Por que que ele está usando esse termo aqui, Sóter? Porque ele sabia que, como eles eram romanos, eles iriam entender. Só que ele está usando aqui para Jesus. Ele está dizendo que quem liberta não é o imperador, não são os reis. Quem liberta é Cristo. Ele está dando um título religioso, espiritual e político da época para Jesus. Ele, então, é um título de exaltação. E o segundo título aí, que é o título que aparece no versículo 20 ainda, que é o título Senhor, que é o título Kyrios. Kyrios quer dizer um soberano. É um título de honra que expressa reverência. A Kyrios também, eu vou colocar no grupo aí, envolve o título dado a Deus e ao Messias no Antigo Testamento. Então, quando Paulo chama Jesus de Kyrios, botei no grupo aí, ó, ele está, na verdade, declarando a divindade de Jesus. Tá bom? Estou citando esses três exemplos: Politeuma, pátria, Soter, Salvador, e Kyrios, Senhor, como exemplo do uso que Paulo faz do contexto cultural dessa carta para que eles entendam quem é Cristo, tá bom? Vejam aí o que que envolve ser colônia. Primeiro, não havia impostos de indivíduo e não havia impostos de terra. O direito de comprar e de vender bens, toda a proteção e direito da lei romana, líderes governamentais locais especiais. Esses líderes, eles, na verdade, traziam segurança, né? Porque havia, por exemplo, em Filipenses, soldados, centuriões, entendeu? Então, é possível que, vejam aí o capítulo 1 aí para vocês verem, é possível, volte lá para o capítulo 1, que Paulo esteja dialogando com esse contexto aí dos soldados romanos logo no capítulo 1. Capítulo 1 de Filipenses, só um momentinho aqui, versículo, veja o versículo de número 18, veja o 18, versículo 18, ele diz, tá aqui, versículo 13, de maneira que as minhas cadeias, ah, Guarda pretoriano, né? em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda. Olha aí, ó, ele fazendo referência aos soldados que moravam na cidade
e que ficavam também fazendo a vigilância dele, né? Ele ficava vigiando ele, né? E ele diz, toda a guarda pretoriana, de todos os demais, essa guarda aí pretoriana, essa guarda aí pretoriana era uma guarda ah, que é um acampamento, na verdade, um acampamento de Era, soldados pastor, ela era estabelecido por Tito. composta de 16 mil soldados, é verdade? Segundo as pesquisas históricas, sim. Então, era praticamente um exército, né? Colocado para. Então, vocês estão percebendo onde Paulo está é no quartel-general. Ele não está preso em Pedrinhas, como eu havia comparado, ele está preso no quartel-general. Então, aqui eu entro na parte já do contexto da carta, para a gente já entrar nas perguntas e encerrar. Paulo, agora, na sua segunda viagem missionária, ele tem uma visão, né, de um homem ah, da Macedônia chamando ele para ajudar. Para vocês verem, aí, um homem como Paulo, tão espiritual, ainda era aberto à direção de Deus, né? É uma aplicação que a gente pode fazer. Não importa quanto tempo a gente já tem de fé, a gente tem que estar aberto para Deus nos guiar para lugares que a gente não foi e para ajudar pessoas que a gente ainda não teve muito contato, tá bom? Aí eu cito, né? Citei a guarda pretoriana, o exemplo de cidadania, esse exemplo da casa de César, abram aí para me explicar para vocês. Capítulo 4, versículo 22. Já preparem as perguntas aí para a gente encerrar aqui. Já são 11h30 já. Eu sei que vocês já devem estar cansadas. 4:22. Abriram aí? Tão 4:22. rápido, né, que passa. Estou cansada não, queria aprender mais. Rápido mesmo. Viram aí? É, vejam aí, ó. Da casa de César, né? Todos os Todos, santos. Veja como ele termina. Termina chamando de santo e começa chamando de santo. Todos os santos, os rágios, eu falei o que era rágios no início. Todos os rágios é posse, sou de Deus, separação do mal e consagração a Deus. Vos saudam. Olha aí, quem é que sauda? Especialmente os da casa de César. Sabe o que isso quer dizer? Que Paulo havia evangelizado soldados e esses soldados, eles trabalhavam na casa de César. Então veja que coisa incrível. Nós estamos aí no ano 60, 62. Em 30 anos, o cristianismo, lá dentro de Jerusalém, lá por pescadores, com 11, 12 pescadores, 12 homens, agora já chega à casa do imperador e homens que trabalham com ele se convertem. Paulo está saudando eles. Isso mostra que, na verdade, o poder do evangelho é maior do que a gente consegue imaginar. Para ir além de política, além de resistência, além de perseguição. Esse versículo é uma prova. Ponto 2 aí, ó, essa cidade era habitada por romanos, né? Soldados romanos aposentados e exilados. E com certeza Paulo ganhou algum desses soldados para Jesus. Ah, as modas de Roma podiam ser vistas nas ruas de Filipos. Aí tanto Paulo quanto Silas eram cidadãos, né? Por isso que o final de Atos termina com Paulo se defendendo, né? Juridicamente se defendendo. Aqui eu abro para perguntas, faço perguntas aí que a gente encerra na autoria, mas podem fazer perguntas aí à vontade. o professor tem uma pergunta. Pode ficar à vontade. Então, você falou sobre o capítulo 1, né? Na hora que isso saiu, eu fui ler novamente a, e entendi o contexto, a questão da alegria de viver, inclusive aquilo que você falou, que Paulo usa até o exemplo da prisão dele, né? Para dizer que a prisão dele ajudou Sim, a propagar o evangelho sim, e falasse da alegria dele,
dos filipenses também estarem nesse mesmo ânimo, apesar de todas as tribulações deles, né? Mas tem uma parte no capítulo 1, bem pertinho de onde você estava lendo agora, que eu não entendi o contexto, porque ele fala aqui que Qual algumas versículo? pessoas, no versículo, começa no 15, que fala que algumas pessoas pregam por inveja e porfia, e uns por amor, né? E quem eram essas pessoas que ele fala, inclusive ele não fala mal, né? No final ele até diz que, independente da forma, o que importa é que eles estão pregando a Cristo, né? Sim, Ah, mas qual era o contexto dessas pessoas? Qual era a história que eles pregavam? Quem eram essas pessoas que ele se refere aqui, que pregavam por inveja e porfia? irmã, é altamente provável que sejam os personagens do 3, do capítulo 3. Esses personagens que eram judaizantes, havia alguns deles que disputavam com Paulo. E Ah, tá. ele sabe que isso não é uma coisa boa que eles faziam, né? Aqui ele está no campo das motivações, mas Paulo é tão crente que ele sabia que mesmo os judaizantes Ele trazendo, estava ajudando. trazendo problema para ele, o problema dos judaizantes é que ele diz Cristo mais alguma coisa, mas ele está pregando Cristo, e isso aí Sim. já preparava o caminho para Paulo, entendeu? Paulo tinha que corrigir a parte do Jesus mais alguma coisa, mas ele, ele, ele teve muito problema, Paulo, muito problema com, vocês vão ver isso no finalzinho de 1 Timóteo, segunda, ele citando nomes, quem resistiu a ele, esses personagens ali aparecem. Se vocês lerem 1 e 2 Coríntios, vocês vão ver que aquela igreja ali era um exemplo de que dentro da igreja mesmo, que Paulo enviava carta, tinha gente que não gostava muito dele. É uma coisa que para nós é chocante. Mas se vocês lerem o comentário do Gordon Fee sobre 1 Coríntios, vocês vão ver ele dizendo isso, que Paulo tinha problema de relacionamento com a igreja, com a liderança da igreja. E que problemas eram esses? Eles disputavam com Paulo, alguns tinham inveja de Paulo, outros achavam que Paulo, na verdade, não era o mais preparado, porque ele não acompanhou Jesus. Mas Paulo não estava ligando para isso. Vocês percebem? Para Paulo, o que importa é o Era Evangelho. Cristo se pregado. É o Evangelho, tá bom? E também nesse capítulo 1, é mais uma a diversidade, né? Mais uma dificuldade que ele fala de uma forma positiva, né? Ele Sim, traz para o lado positivo, né? Ele não critica, ele não se entristece, não, mas ele volta para trazer essa mensagem principal. O que importa é pregar o evangelho, o que importa é continuar, né? Apesar das dificuldades, a alegria de pregar a Cristo. Ele era fantástico mesmo com relação a isso. Filipenses Era isso, minha assim, dúvida. Filipenses assim, é um choque para nós do século XXI, porque Paulo não tinha o que a gente tem. Paulo não tinha o conforto que a gente tem, as oportunidades que a gente tem, a liberdade que a gente tem. Mas às vezes Paulo não tinha isso que a gente tem. Mas às vezes a gente não tem o que ele tinha. Uma coragem profunda, uma certeza crescente da presença de Cristo. Paulo sentia a realidade do Espírito no dia a dia, a experiência do Espírito, como um peixe sente a água ao redor. Já fazia parte do seu dia a dia. Sim. Então, Exatamente porque ele não tinha, ele era quem ele era, né? exatamente, Então, a gente levar por esse, a gente já vai para um outro lado aí, mas é, é isso aí. Eu acho que a gente tem que pensar também no que a gente não tem, e usar para uma aplicação. Estou trazendo aqui uma aplicação pessoal para mim, né? sim, Aquilo que eu não tenho, aquilo que não aconteceu, ou que
enfim, aquilo que não aconteceu do jeito que eu queria, o não de Deus, tem que ser visto com alegria, né? Tem que ser dado graça, Com certeza. porque o Senhor tem propósito para todas as coisas. Ele está bem mais à frente, né? E Eu Paulo tinha quero, essa eu, visão assim fantástica. eu quero deixar para vocês, para a gente já encerrar, o versículo de número 6. Versículo de número 6, para vocês passarem o dia todo pensando amanhã. Ele diz: Estou certo, estou certo, que essa palavra certo aqui é peito. Peito quer dizer eu estou induzido a crer, eu estou movido, eu estou totalmente conquistado a crer. É isso que ele está dizendo. Que é aquele que começou. A palavra aqui usada no grego para começou é a palavra enachomai. Essa palavra, ela vai combinar com a palavra ergon. Ergon, que é o termo usado aqui para obra, envolve algo que eu me comprometo a fazer. O que Paulo está dizendo é que ele tem certeza de que o que Deus se comprometeu a fazer, ele começou a fazer, aí ele vai dizer que essa obra ele há de completá-la. A palavra grega aqui usada para completá-la é epiteléu. O que quer dizer essa palavra epiteléu? Epiteléu quer dizer aperfeiçoamento. Epiteléu quer dizer ah, que que eu vou completar aquilo que eu iniciei. Eu me comprometo nisso. Então, observe o que ele vai dizer. Estou plenamente certo que quem é aquele que Jesus, ou no caso Deus, que começou a boa, eu não comentei a palavra boa aqui, mas é a palavra agathos. Agathos quer dizer excelente. Então, traduzindo literalmente do grego, eu estou dizendo um excelente projeto, um excelente empreendimento, aquele que começou em. E perceba um detalhe, irmãs, é dentro. Por isso que ele diz, em vós há de completá-la até o dia da vinda de nosso Senhor, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo e aplicando para a gente encerrar, Deus está todo o tempo trabalhando em nós. E essa obra aqui já foi, no início, justificação, regeneração e santificação. E hoje, como é um processo das três aí, a santificação continua, continua. Então, se eu for comparar esse versículo com uma ilustração hoje, para a gente entender o que o versículo está dizendo, é que eu e você somos uma grande construção e que o engenheiro Deus já colocou o construtor, o Espírito Santo, para todos os dias, através do que você passa, no caso de Paulo, das prisões, lutas, batalhas, pelejas no serviço, fracassos, acertos, tudo isso Deus vai usando para construir, para fazer dentro de nós essa construção de um caráter que é obra de Deus. Então, o mais importante não é a obra que eu faço para Deus. O mais importante é a obra que Deus faz em mim. A obra que eu faço para Deus. No 2 ele vai dizer que Deus é que opera em vós o querer efetuar e que nós devemos operar a nossa salvação, traduzindo melhor ali, santificação. Mas antes ele diz, ele começou e ele vai continuar. Então, a obra de Deus não desiste. Nós vamos dormir agora e ele vai continuar trabalhando. E amanhã de manhã ele vai trabalhar. E esse trabalho só vai acabar quando a gente morrer ou quando Cristo voltar. E isso é prova, Pastor, sim. né? Pode concluir, pastor. Eu lhe interrompi. Eu queria só Então, saber se o senhor poderia colocar essa explicação do significado dessas palavras, se colocou em grego, igualmente você fez nas outras, no grupo, posso. porque para a gente não perder o fio da meada. Estou entendendo o seu raciocínio, mas eu gostaria que o senhor colocasse aqui, por favor. Pode ser? Eu vou, inclusive, colocar agora. Ah, tá bom. Eu
Eu posso fazer a minha pergunta agora para a gente encerrar? Pode, pode sim. Dá tempo, pastor? Tem 2 minutos, 3 minutos aí. Tá bom. É uma pergunta assim, bem de questão de cunho mesmo, bem pessoal, como a irmã já tinha falado, mas antes eu gostaria só de fazer um comentário aqui, se tem algum sentido em relação a quando ela perguntou quem seriam essas pessoas, né, que estavam ali pregando, né, ali o evangelho, por inveja, né, porfia. E aí eu retornei ali o versículo anterior sobre a questão da guarda pretoriana. Eu queria saber assim, se há uma ligação, por exemplo, o significado os pronomes, por exemplo, quando ele fala da guarda pretoriana e todos os demais, e aí no versículo 15, né, fala lá alguns, no 16, estes, né, por amor, aí no 17, aqueles, né, contudo pregam por discórdia. Tem, para a gente chegar a essa resposta, né, de quem seriam essas pessoas. Esses pronomes têm algum significado no grego ou Bom, estão ligadas, né, ligadas umas com as outras, para a gente poder entender que essas pessoas poderiam ser também parte da guarda pretoriana, que ele tinha não, evangelizado ali não, nas não, a cadeias dele. guarda não é parte da guarda pretoriana, não. Quando ele fala alguns aqui, ele está falando em geral, é indefinido aí. Sim, Quando ele fala outros, ele está falando em geral também. A palavra aqui, eu estou ouvindo no grego aqui, não envolve conotação de contexto imediato. Ele não está sim, querendo denominar quem é logo, entendeu? A gente sim. supõe que sejam os judaizantes por causa do capítulo 3. O papel da guarda aí é, na verdade, só para a prisão dele, entendeu? Sim, entendi. Ele evangelizou, mas não, ele não estava se referindo a eles então, né? Não, não. Tudo bem, tá. A minha pergunta, pastor, em relação tá lá em Filipenses 3:13, né? E completando, no capítulo 4 o 6, né? 6 ao 7 que fala sobre a questão, diante dessa circunstância da vida, né? Que a gente vive hoje, por exemplo, a questão emocional, psicológica, física, né? Espiritual, e que nós vivemos hoje na atualidade. Como é que nós podemos deixar para trás, por exemplo, o passado? Que a gente sabe, né, que é o que causa mais depressão hoje atualmente, a questão do passado que aconteceu. E nos esforçar, né, para alcançar o que está ainda por vir, que está à frente, né, como está lá em O Filipe capítulo 4 3:13. responde, o capítulo 4 responde. Capítulo 4 já no versículo número 6 ele vai já dizer: não andem ansiosos. Aí ele vai dizer Sim, como? sim. Falem para Deus. Depois ele vai dizer: peçam.